Olá, turma! Nosso grupo é formado pelas alunas Elisa, Fernanda, Natália e Nicole. Para essa apresentação, nós escolhemos o conto A Pequena Sereia, de Hans Christian Andersen, lançado em 1837. Vamos apresentar a nossa análise sobre alguns aspectos observados, como o maravilhoso, o sacrifício feminino, a religiosidade e, por fim, algumas releituras do conto. Nos dias de hoje, é raro encontrar alguém que não conheça A Pequena Sereia, uma vez que o conto foi adaptado pelos estúdios Walt Disney e transformado em um filme de animação em 1989. O conto narra a história de uma princesa sereia que deseja se tornar humana para conquistar o amor de um príncipe e, assim, obter uma alma imortal. Para isso, ela procura a bruxa do mar e descobre que precisa abrir mão de sua língua e, portanto, de sua voz, para conseguir ter pernas e circular no mundo dos humanos. No conto, a transformação de sua cauda em duas pernas é descrito como um sofrimento interminável, uma vez que a bruxa avisa a sereiazinha que ela sentiria dor e sangraria a cada passo que desse. Além disso, se o príncipe se casasse com outra pessoa, o coração da pequena sereia se partiria na manhã seguinte e ela se transformaria em espuma. Enquanto a versão cinematográfica garante a pequena sereia o casamento com o príncipe de seus sonhos, o conto original segue um enredo mais trágico. O destino da sereiazinha de Andersen é morrer como espuma do mar. Ao longo do conto, é dito para a sereia que a única forma dela obter a tão desejada alma imortal é por meio do casamento com um ser humano que a amasse mais que seus próprios pais. Isso não acontece, uma vez que o príncipe se casa por amor com outra princesa. No entanto, antes do amanhecer, as irmãs das sereiazinhas, que abriram mão de seus cabelos por um acordo com a bruxa, a procuram e dizem que, se ela matar o príncipe, ela consegue voltar à sua forma original, mas a sereia se recusa a assassiná-lo. Por esse ato de sacrifício, a sereia se transforma em um ser etéreo chamado Filha do Ar e descobre que, caso faça boas ações por 300 anos, poderá conquistar uma alma eterna. Em relação aos elementos maravilhosos presentes no conto, temos o reino das sereias, a bruxa do mar que vive em uma estranha floresta, a transformação da sereiazinha em humana por meio da feitiçaria praticada pela bruxa e as filhas do ar, os seres etéreos descritos no final do conto. Um aspecto que nos chamou a atenção foi que, apesar de existir uma barreira intransponível entre a vida no oceano e a vida em terra, é possível notar que o narrador cria uma espécie de microcosmo subaquático da sociedade humana, onde as criaturas marinhas se comportam como os humanos, ainda que não tenham alma. Destacamos dois trechos interessantes. O primeiro é sobre a descrição do fundo do mar, enquanto o segundo é sobre a descrição da cidade. Lá nascem as mais maravilhosas árvores e flores, com caules e folhas tão flexíveis que, ao menor movimento das águas, são abanadas como se estivessem vivas. Todos os tipos de peixes, grandes e pequenos, nadam entre os ramos, tal como os pássaros o fazem entre os ramos das árvores aqui em cima. Ao mesmo tempo em que o narrador constrói a imagem do fundo do mar utilizando elementos que o leitor pode visualizar facilmente, como se fosse uma floresta ou um jardim, ele apresenta referenciais para os seus personagens, como no trecho: a avó da princesinha tinha de chamar aos pequenos pássaros de peixes, senão a princesinha não saberia do que ela estava falando. A verossimilhança não costuma ser uma preocupação nas narrativas maravilhosas, então é possível que o objetivo do narrador não seja tornar a história crível, e sim criar uma narrativa na qual o racional não opera da mesma forma que a lógica do real. É como se, ao trazer o leitor para o universo imaginário e inserir o personagem em um contexto real, o narrador criasse um universo próprio no qual criaturas marinhas e seres humanos pudessem coexistir em um mesmo ambiente. Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda Ferreira e eu vou falar da visão cristã do conto da Pequena Sereia. A fé cristã e a generosidade humana são bastante perceptíveis nos contos de Andersen, tornando-se uma voz para transmitir os ideais religiosos às crianças. Segundo a autora Nelly Novaes Coelho, o homem, para alcançar o céu, deverá percorrer o vale de lágrimas e ser generoso em suas ações. Daí a valorização das boas ações e o pecado como ato condenável. Neste ardente desejo em possuir uma alma, a avó tenta convencer Sereiazinha de que a vida que eles levam é muito melhor que a dos seres humanos, mas ela rejeita, preferindo ter a vida eterna. Em uma concepção cristã, esta vida eterna é o alento do ser humano,
quando então encontrará um lugar que não haverá dor. A alma imortal que tanto a pequena sereia deseja deverá ser dada com o advento do casamento. Sacramento cristão feito diante de um sacerdote. Para a Igreja, o matrimônio não é apenas a união do homem e da mulher, mas sim a tríade em que Deus será agora o centro. Ele transforma o amor dos noivos no reflexo do próprio amor dele. A respeito das boas ações que Andersen coloca em seu conto, a pequena sereia salva o príncipe de um naufrágio, e o momento que ela o beija relembra a cena da Sexta-feira Santa, Paixão de Cristo, em que Maria toma Jesus em seu colo. Sereiazinha o beija com uma súplica para que ele viva, que ele ressuscite. Ela deposita o corpo do menino na areia, tendo o cuidado especial de deixar a cabeça dele um pouco levantada sobre os raios quentes do sol. O caminho para a redenção do cristão não é fácil. Andersen deixa isso claro no trecho em que a sereia procura a bruxa e ela a adverte quanto ao sofrimento que passará ao se tornar humana. Nelly Novas Coelho explica que neste universo religioso em que os textos conservam uma visão de mundo, mais uma vez retoma esta fala, será preciso passar pelo vale de lágrimas para assim ser absolvido do pecado. O caminho não será fácil. A pequena sereia vai até a bruxa pedir para se tornar humana, mas a sereia deverá trocar a sua voz pelo par de pernas que tanto deseja. Tendo a forma humana, poderá então conquistar o amor do príncipe, abrir mão da sua língua, da sua voz. Faz com que a protagonista se afaste de sua origem pagã, uma vez que é a voz, além da cauda de peixe, uma das características distintivas das sereias. A pequena sereia tem a chance de salvar sua vida através do pacto que suas irmãs fizeram com a bruxa. Mesmo diante da oportunidade de rever sua vida como sereia, neste caso voltar a ser pagã, ela não o faz. Ela se sacrifica pela vida do outro, como se fosse o próprio sacrifício do Cristo, vivido na Sexta-feira Santa pela remissão dos pecados. Neste caso, a própria culpa sendo absolvida, o vale de lágrimas que passou para adquirir uma alma e então receber a vida eterna. A sua bondade a santificou, um tributo ao prenúncio da morte de Cristo que anuncia sobre quem quiser salvar sua vida, irá perdê-la, e quem tiver se sacrificado por ele será salvo. A pequena sereia entrega sua vida pelo outro, como Cristo que morreu pela remissão dos pecados. Mesmo tendo feito uma boa ação, ela tem outra chance de receber a vida eterna, mas isso dependerá da boa ação de outras pessoas. Ela não adquire a alma, mas deixa de ser pagã, e pela primeira vez adquire traços humanos como o fato de chorar. O autor institui no leitor a tarefa de ser bom para que o sacrifício da sereiazinha não tenha sido em vão, e ela possa adquirir sua alma eterna e chegar ao reino dos céus. Em Andersen, portanto, a pequena sereia não adquire a alma imortal através do amor. Ele não aceitava que a redenção dependia de encontrar um amor. Agora a gente vai ver um pouco sobre a representação da mulher no conto de Andersen e principalmente sobre o sacrifício feminino e como ele é simbolizado ali nesse conto. Para isso, é necessário a gente esclarecer o que vamos chamar de sacrifício, né? De acordo com o dicionário Aurélio, por exemplo, ele é uma oferta pessoal ou coletiva à divindade simbolizada na destruição de um bem, na privação de coisa apreciada, uma renúncia. Sabendo dessas definições, é possível notar o quanto diversos contos de fadas utilizam a ideia do sacrifício, pois o pensamento da época valorizava esse ato de alienação e privação, principalmente para as mulheres. Inclusive, era importante que as narrativas trouxessem esse enredo do sacrifício, porque, segundo o historiador Darton, em O Grande Massacre de Gatos, os contos diziam aos camponeses como era o mundo. Então havia uma ligação entre os contos e a realidade em que eles estavam inseridos, em que os camponeses estavam inseridos.
O sacrifício feminino, portanto, era visto como positivo para a época, mesmo que significasse a privação do próprio eu, que significasse a morte. Afinal, sacrificar-se é como uma espécie de salvação, uma vez que a função feminina é de se doar, era de se doar, né? Essa visão foi construída com a Igreja Católica, principalmente entre os séculos XVII e século XIX, em que indicava ser virtuoso para as mulheres a renúncia de si mesma. Inicialmente, Andersen retrata um certo individualismo na história da Pequena Sereia. Ela buscava, os seus próprios interesses, como o fato de almejar ter a vida eterna, enquanto as suas irmãs, por exemplo, não possuíam esse mesmo desejo. A questão da individualidade, assim, é percebida no momento em que ela faz de tudo para conseguir o que desejava. Entretanto, ao aceitar perder a voz e perder a cauda de peixe, que eram duas características naturais e identitárias da pequena sereia, da sereia, na verdade, de uma sereia, a pequena sereia perde toda a sua constituição primária e, consequentemente, seu poder de dominar os seus próprios instintos. Afinal, ela perdera a sua identidade, perdera a sua singularidade. É interessante lembrar que nenhuma dessas sereias, nem a pequena sereia, nem as irmãs, possuíam nomes próprios. Ou seja, o ser era realmente sua única característica singularizada. Assim, ao se tornar humana, essa identidade também se perderia. Por amor ao príncipe e a uma nova vida ao lado do seu amado, a sereiazinha opta então pelo sacrifício, pela dor, pela perda de sangue a cada passo, uma imagem bem marcante no conto. No entanto, ao notar que o príncipe casaria com outra pessoa, a sereia decide morrer em prol da felicidade do amado. E isso vai totalmente de encontro com a mentalidade social da época, mencionada anteriormente, em que os ideais femininos representariam essa defesa dos interesses do outro em detrimento de si mesma. Essa diferença de papel na sociedade, então, é apontada por Rocha Coutinho, abre aspas, tal confinamento está ligado à nova ideia de família que surge e que vai operar uma verdadeira revolução sentimental, reforçando o sentimento doméstico de intimidade, do amor conjugal e do amor materno. Essa mistificação do amor romântico e do amor materno outorgavam à mulher uma nova posição na família, levando-a agora a viver para o amor aos filhos, ao marido e à casa, e a buscar sua felicidade pessoal no êxito dos familiares. Foi assim estabelecido um dos pilares da subjetividade feminina, ser para os outros. Fecha aspas, Isso está em Rocha Coutinho, no livro Tecendo por Trás dos Panos, a Mulher Brasileira nas Relações Familiares. A pequena sereia, portanto, ocupa a idealização da passividade feminina, uma vez que abdica não só da vontade de viver no mundo exterior ao oceano, do seu próprio individualismo, como da própria vida, para salvar a felicidade do príncipe. Ela é, então, a personificação do pensamento patriarcal a qual a sociedade estava incluída na época. Boa tarde. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as releituras do conto. Séculos se passaram e o conto A Pequena Sereia, como todo clássico, segundo Calvino, continua tendo relevância na cultura popular, não apenas no mundo ocidental e ocidentalizado, mas também no Oriente. Percebemos isso não só pelas incontáveis reedições feitas no mundo, mas também através das adaptações do texto para o teatro, músicas e outras mídias variadas. E entendemos que pensar um pouco nessas adaptações também é importante para entender como o conto vem sendo ressignificado ao longo da história e reinterpretado cada vez que uma nova geração tem contato com o texto. Como dispomos de pouco tempo, optamos por indicar caminhos para maior aprofundamento nos temas através de sugestões de bibliografias lidas sobre o assunto, além de uma breve análise de uma das adaptações. Como há muitas adaptações, focaremos nosso olhar na animação já citada pela Nicole, A Pequena Sereia da Disney de 1989, por ser a primeira e mais conhecida, e citaremos algumas outras adaptações. A animação da Pequena Sereia foi feita nos Estados Unidos em um momento em que os estúdios Disney passavam por uma tensão, pois um de seus produtores havia saído e se tornado um concorrente.
A Pequena Sereia da Disney, então, tem a função de reerguer os lucros e destinar o caminho do estúdio, como pode ser visto no vídeo Disney das Trevas ao Renascimento do canal Meteoro no YouTube. A escolha do conto de Andersen talvez não tenha sido ingênua, pois apostar em uma história conhecida pela cultura popular e dar a ela um olhar modernizado pode ser um bom caminho para conseguir sucesso. Observamos isso, por exemplo, no caso das várias reedições e das 2 séries para televisão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Alguns aspectos do conto foram alterados para fazer essa adaptação. No filme, ela interage com animais aquáticos, não interage com as irmãs e a avó nem chega a aparecer. Mas a passagem da infância para a vida adulta fica marcada pelo amor que ela desperta pelo príncipe. Um pouco diferente do conto, Ariel não almeja exatamente uma alma. Apesar de ter uma fixação pela vida humana, a sereia da Disney coleciona utensílios humanos e quer, sobretudo, casar-se com o príncipe. Como foi comentado pela Natália anteriormente, existem alguns estudos que apontam para a construção do estereótipo feminino da mulher que tem como objetivo na vida apenas casar-se e ocupar um lugar subserviente ao homem na sociedade. Nesse caso, o filme estaria de acordo com o conto. Contudo, na animação, o sacrifício de Ariel é recompensado com a retribuição do amor do príncipe. Diferente do conto, onde a sereiazinha tem como recompensa a possibilidade de conseguir uma alma. Fica marcado no filme uma busca mais chegada ao materialismo, o que nos faz pensar na mudança de interesse do momento e do lugar em que o conto foi escrito, que era a busca pela imortalidade cristã e por uma vida celeste, ao momento em que foi adaptado às telas, a busca por uma vida estável e com bens e riquezas. Muitas coisas podem ser pensadas a partir daí, porém não entraremos nesse campo por conta do tempo. Também destacamos que os momentos mais violentos da personagem no conto, como os pés sangrando por serem perfurados cada vez que ela caminha, não são representados no filme. Percebemos uma tendência nas animações da Disney por evitar situações explicitamente mais violentas. Esse movimento pode ser dado possivelmente pela mudança da vivência dos tempos em que os contos foram escritos para o mundo recente. Entende-se que as crianças devem ser preservadas de situações que sejam traumáticas, entre aspas. Em grande parte, porque o entendimento hoje do que é infância é muito diferente de quando foi escrito. Lembramos aqui dos textos lidos em aula e também de Regina Zilberman, que explora essa questão da formação da ideia de infância no primeiro capítulo do livro A Literatura Infantil na Escola, caso haja interesse de um aprofundamento. Hayao Miyazaki, criador do estúdio Ghibli, um produtor de animações japonesas, produz em 2018 a animação Ponyo. Esse filme conta a história de um pequeno peixinho com rosto humano que se torna uma criança humana para brincar com um menino que vive com os pais no alto de um penhasco de uma ilha e que depois quer viver com ele. Algumas características são interessantes de serem observadas nesse filme. A aparência da Ponyo, ora peixe, ora humana e em um estado intermediário com pés e mãos de ave, lembrando as sereias da cultura helênica. A forma da mãe de Ponyo, que é de uma mulher gigante que pode diminuir de tamanho para falar com os humanos, mas que vive submersa, né, como uma sereia mesmo, mas bem grandona. O pai de Ponyo, que é um mago do mar e teria sido um humano que abriu mão de sua natureza para viver no mar, criando aí uma situação oposta, né, da pequena sereia, mas trazendo essa mesma ideia de abrir mão da sua própria natureza para viver a natureza do outro. Enfim, percebemos muitas referências ao imaginário das sereias nesse filme, inclusive a contos populares japoneses, onde aparecem monstros marinhos e criaturas maravilhosas que têm descrição de cabeça de mulher e corpo de peixe, e com chifres. E é possível um aprofundamento maior especificamente sobre esse caso da Ponyo na dissertação Ponyo e a Sereiazinha, análise das relações dialógicas de Bruna Perrella, onde ela vai mostrar todos os pontos e os links
que tem entre o conto do Andersen e esse filme da Ponyo. Há também um título que vale a pena ser citado: A Pequena Sereia, o nome, filme de 2018, dirigido por Blake Harris. Nesse filme, a pequena sereia faz um trato com um mago e fica refém desse homem, que tem um circo itinerante e apresenta a sereia como uma de suas atrações. Mas há uma novidade: uma menina que nasce com o coração de sereia e aparentemente tem uma doença incurável para os cuidadores dela, né? E na busca por essa cura, o seu tutor acaba salvando também a sereia prisioneira. Poderíamos citar muitos outros exemplos, inclusive de livros e de adaptações textuais. Porém, todas essas adaptações, não só da Pequena Sereia, mas de vários outros contos, só reafirmam a relevância dos contos de tradição popular. Pois, por mais incrível que possa parecer, o maravilhoso tenta traduzir sentimentos ou situações cotidianas incompreensíveis. O maravilhoso trata de questões humanas.